Bom, um detalhe sobre a questão do ato, né? Que é um problema prático que apareceu muito nesse período aqui. A direita, né, e o judiciário e outros setores, partidos de direita, procuraram chantagear o PT com a perspectiva de que o ato seja um ato que escape do controle, que, sei lá, procure invadir o TRF4, algum outro prédio público, se confrontar com a polícia e tudo mais. E a direção do PT, efetivamente, ficou intimidada por essas colocações. Então, eu acho importante que a gente defina uma posição clara sobre esse tipo de problema, que é o seguinte. Na convocação do ato de Porto Alegre, não há nenhuma palavra de ordem de nenhum dos partidos ou organizações no sentido de fazer nada em especial, invadir TRF, se confrontar com a polícia e tudo mais. Bom, no entanto, nós temos que levar em consideração o seguinte: os atos arbitrários, como é o caso do que está acontecendo com Lula, que é totalmente arbitrário, é escandalosamente arbitrário, eles criam um sentimento de revolta na população. Tá? E as pessoas, em dado momento, extravasam, né, dão vazão a esse sentimento de revolta e agem sobre a base do que eles estão pensando. Então, a grande pergunta aqui é o seguinte: esses movimentos de revolta, eles são legítimos ou não? Essa é uma questão que tem que ser discutida, né? Nós entendemos que, logicamente, que o sentimento de revolta e as ações que decorrem desse sentimento são legítimas. Por exemplo, não é papel nosso, enquanto Partido Revolucionário, conter a revolta de ninguém. O máximo que nós podemos fazer num dado momento é direcionar essa revolta de uma maneira mais ou menos produtiva, mas chegar para a pessoa e falar assim: não fique revoltado, aceite tudo pacificamente, né? Aí, ó, os juízes condenaram o Lula pela propriedade de um triplex que acabou de ser leiloado para outra pessoa, que visivelmente não é do Lula. Não tem provas, não tem coisa nenhuma para demonstrar que a pessoa devesse ser condenada, né? O negócio do triplex é um pretexto, todo mundo sabe disso daí. Todo mundo sabe que o processo judicial é uma farsa que serve como escora de um processo político de caça às bruxas, de perseguição contra não só o Lula, mas toda a esquerda nacional. Então aí é a hora que os juízes, na maior cara de pau, juízes que inclusive já deram o seu veredito antecipadamente, antes mesmo de ler o processo, decidem condenar a pessoa e o pessoal perde a esportiva, eles vão falar que é vandalismo, que é isso, que é aquilo. Não. Né? Na verdade, o único vandalismo que tem aqui, a única conduta criminosa é a conduta das pessoas que pisoteiam cinicamente o direito de toda a população. Esse é o único crime que tem aí. Primeiro que a direita golpista vive na ilegalidade. Se você lê os jornais, parece que o Brasil é o país onde o direito mais funciona no mundo. Apesar de que você só vê coisas absurdas. O Brasil vive, o regime político golpista, ele vive na ilegalidade. Ele vive sobre a base de decisões jurídicas que são totalmente absurdas, sem nenhum fundamento jurídico. Ele vive sobre a base da repressão, ele vive sobre a base da intimidação. Várias pessoas já falaram que isso aqui é uma ditadura, e é verdade. Vem se transformando cada vez mais numa ditadura. E aí, né, nós que estamos lutando contra essa ditadura, nós temos que conter a população que fica revoltada contra a ditadura, de jeito nenhum. Não é a nossa função. Eu acho que os juízes
do TRF4, o Sérgio Moro, o STF, o Congresso Nacional que depois a Dilma de maneira totalmente ilegal. Todo esse pessoal, eles têm que entender o seguinte, o velho provérbio popular que diz que quem semeia vento colhe tempestade. Quer dizer, a pessoa tem que arcar com as consequências do que eles estão fazendo. Eu vou mais além. À medida que o processo se desenvolve, né, onde os trabalhadores perderam todos os seus direitos trabalhistas, querem acabar com a aposentadoria, estão entregando todo o petróleo nacional, que é uma coisa valiosíssima. Eu já não diria que estão entregando de graça, estão pagando para o pessoal levar o petróleo nacional. Bom, isso daqui conduz a uma reação popular de grande magnitude. Eu acho que eles quererem estabelecer um regime político onde a principal figura popular do país não pode nem participar das eleições, vai ser condenado sem provas, isso leva à rebelião popular. E não é papel de nenhum setor da esquerda conter isso daí. Os juízes do TRF4, do STF, que todo dia promovem alguma arbitrariedade, ou as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa, prefeitos, governadores, o Congresso Nacional, o presidente da República, que é um criminoso que está fora da prisão, e todas as arbitrariedades que eles estão cometendo numa escala brutal, isso leva a que a população se revolte. É preciso dizer muito claro. Eu digo isso porque é visível que a direção do PT fica intimidada por essas coisas da direita. Por exemplo, quando foi convocado o ato de Porto Alegre, o ato foi convocado para o dia 24, dia do julgamento, que é natural, né? Isso aí todo mundo sabe. Se o Congresso vai votar a liquidação da Previdência, no dia 10, você não faz o ato no dia 6. Você faz o ato no dia 10, todo mundo sabe disso. Portanto, o ato em Porto Alegre estava sendo convocado para o dia 24. Diante da pressão da direita, de que iria haver violência, de que iria haver vandalismo, de que não sei o que lá, a direção do PT, a maioria dos setores da Frente Popular, recuou e chamou o ato para o dia 23. Logicamente que não há como impedir que haja o ato no dia 24. Mas o ato principal foi adiantado em um dia, para o dia 23. O Lula vai estar em Porto Alegre no dia 23 e depois vão fazer um ato em São Paulo no dia 24. Nós, logicamente, não temos nada contra fazer nenhum ato, mas o correto seria fazer o ato no dia 24 em Porto Alegre. É um recuo político diante da pressão da direita contra o chamado vandalismo.